É. Fala aí, galera, Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal, galera. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para. Acho que é para quem acredita. E hoje, né, o Vasco tomou-lhe uma cipoada na copinha. Uma vergonha o que os moleques na copinha fizeram. Infelizmente, né, filho, a vergonha foi grande, porque, cara, perdeu com um time que, cara, praticamente, porra, terceira divisão, irmão. Nem Série B era. Série C, Série D, tal de Guarani de alguma coisa, de Goiânia. Porra, nem prestei muita atenção, cara, no nome do time, porque, porra, além do time estar com -1, né, desde o primeiro tempo, o Vasco, cara, jogando com a vantagem desde o final do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro com a vantagem, com um jogador a mais. Os jogadores do Vasco conseguiram perder, meu, tomar 2 gols, filho. 3-1. Tá de sacanagem, né? Não é possível. É algo assim que é para esquecer, filho. Botar a cabeça no travesseiro e no dia seguinte levantar e já não lembrar o que aconteceu. Mas vou ser sincero, Rui, a gente não pode fazer isso não. Não pode deletar assim não. A gente tem que realmente lembrar para poder aprender com os erros, né? No dia seguinte tem que sentar e ver aonde foi que errou, aonde nós erramos. O que a gente cometemos de errado para que isso não possa mais acontecer. Essa é a realidade que tem que ser feita. Até porque, cara, o time do Vasco da Gama, cara, a base da Copinha, a base desse time agora da Copinha aí, cara, tem 8 jogadores que praticamente já jogaram, né, Copinha, já subiram para o profissional, já treinaram com o profissional, voltaram para o sub-20. Então, é uma galera que está acostumada, cara. E não podia dar um mole desse, né? Não pode dar um mole desse, cara. Infelizmente, eu não sei o que acontece com o time do Vasco da Gama, que de vez em quando recebe esses apagões aí, cara. Os jogadores apagam. E aí, filho, o time que está jogando contra o Vasco da Gama, ele vai sempre vir para cima, ele vai vir com tudo. Eles querem mostrar serviço, os moleques querem ser contratados pelo Vasco. Então, quem já está ali no Vasco está ali relaxado, está de boa, estou aqui, estou tranquilo. Mas quem está lá do outro lado, filho, não. Os caras querem mostrar serviço, os moleques vêm com tudo para mostrar serviço. Vai que, porra, numa dessa daí tem um olheiro, né, do Vasco aí e me vê jogando, vê que eu estou jogando bem e me contrata. Então, essa é a intenção dos times, esses times de baixo que jogam contra o Vasco da Gama, é nesse jeito, né? Não só contra o Vasco da Gama, mas, pô, tu vai jogar contra um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Botafogo, um Fluminense, né? Cara, um Internacional, um Grêmio. Esses times, quando jogam contra o Vasco da Gama e jogam entre si, é pau a pau, filho. Normal. Elenco, né? Camisa. Agora, os times que a gente nunca viu na vida, filho, do interior de não sei de onde, vem jogar com esses times que tem tradição, que tem camisa, porra, filho, os times, ó, cai para dentro, tem que mostrar serviço, mas está certo.
tem que mostrar serviço, tem que ir para cima, tem que jogar a sua vida num jogo desse, porque se você tiver a chance de ser contratado, cara, é tudo de bom. Então tem que jogar a vida. Agora, quem está no Vasco da Gama tem que jogar a vida também. Infelizmente não acontece assim, filho. Infelizmente os jogadores acham que já está no Vasco da Gama, já está tudo ganho, já está tudo bem. Aí alguns jogadores que já recebem salário, entendeu? Aí joga, porra, meio que de salto alto. E aí toma na cabeça, né? Que acaba tomando um sacode firme, de bobeira, e passando esse vexamezinho aí de graça, que não deveria estar passando, mas acaba passando. Mas é isso aí, galera. Felizmente, né, é uma das notícias que tem para ser dada, que o Vasco da Gama, né, o Sub-20, perdeu na Copinha. Então, é botar a cabeça no lugar, que o próximo jogo, se perder, é eliminado e sair na primeira fase. Eu, particularmente, não sei como é que é a retrospectiva do Vasco na Copinha, né, cara? Como é que o Vasco se comporta, se o Vasco já ganhou essa Copinha, não sei também. Vou dar uma pesquisada aqui para me ver isso agora, aí, se o Vasco já ganhou, cara, alguma copinha dessa aí. Porra, não é possível, né, cara? O Ned agora que essa copinha. Tá não, cara. Vou botar aqui, Vasco já ganhou a copinha. Porra, tá de sacanagem, mano. Porra, perder desse jeito aí, irmão. Ó, agora os próximos times vão vir pra cima do Vasco igual cão, filho. Vão pra cima que, porra, só tem fraco. E vou te falar, os jogadores que, porra, que estavam ali não era pra perder, não. Entendeu? Temporada 2026 está aí. O Vasco já ganhou. Já ganhou. Porra, meu computador tá muito lento, mano. Caraca, tá de sacanagem. Porra, meu irmão, leva um século pra poder reagir. Tá igual o time do Vasco, mano. Porra, tá difícil. Difícil reagir, mano. É lento. O bicho não tem reação, não é reativo. Tá igualzinho o time do Vasco aí na copinha. Aí já vem a notícia aqui, ó. Vasco estreia com vitória na copinha, batendo o Velo Clube por 2-0. Gols de Lucas Zucarelli e Bruno Lopes. E o Guanabara venceu o Vasco com um jogador. Vamos ver aqui. Já a notícia é rápida, filho. Já tá, já que já. Desde cedo, né, filho? Essa é a realidade. O Vasco perdeu, o nego já tava botando aqui já, filho. O Vasco perdeu. Só que meu computador tá muito lento, mano. Mas muito lento mesmo. Porra, só pela misericórdia. Vontade de pegar assim, ó, e jogar. Porra, quem dera pra comprar um computador novo, zero bala aí. Pica das galáxias para poder não estar sofrendo tanto, né? Também pode ser também internet, né, filho, que também não ajuda, né? A internet também mais veloz, com mais giga. Pô, para abrir uma página, cara, para poder ver aqui. E não era nem isso que eu queria abrir, cara. Mas, porra, vi a notícia, eu falei, vou lá abrir o que estão falando aí do Vasco. Mas, porra, que lentidão, tá louco. Irmão, sacanagem não, hein? Enquanto não abre aqui, vamos às notícias. Notícia não, né, galera? Eu abri a live aí para a gente poder bater um papo, para poder falar a respeito do Vasco da Gama sobre a temporada 2026, né? A gente sabe que está tendo aí contratações aí, né? O João Rojas já é do Vasco da Gama, já se despediu do time, já se despediu da sua turma lá e já está vindo para o Brasil, né? Parece que quinta-feira ele já se apresenta no CT Moacir Barbosa. Né? Então, é desse jeito aí. Então, tá aqui. Aí, cara, eu vi uma parada assim muito interessante na internet, né? Os jogadores do Vasco, né? Sobre os jogadores do Vasco, raspando a cabeça, fazendo brincadeiras. Eu fiquei quieto, assim, olhando, falei, porra, irmão.
Os caras estão assim super à vontade, né, irmão? Estão, né, brincando, raspando cabeça, fazendo gracinha. E aí chega no campo, faz uma merda dessa aí, olha lá, um monte de careca fazendo merda. Aí, pra que raspou a porra da cabeça? Que é mídia, porra? Tá de sacanagem, né, cara? Porra. Aí toma essa tacada aí, ó, de bobeira. O Guanabara venceu o Vasco com um jogador a menos. Aí, com 10 em campo, o time goiano conseguiu marcar 2 vezes e venceu o Vasco na segunda rodada da Copinha. Porra, pega o Guanabara e vem. Tá, aí, o nego já começa a cantar, né? Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Guanabara, mano. Pega o Guanabara e vem. Caraca, tá de sacanagem. Aí ele começa com as piadas, né? Os moleques estão pegando experiência na base para quando chegar no profissional não sofrer tanto com a derrota. Porra, tá de brincadeira, né? Representou nosso estado. Prazer, eu sou um saco de pancada. Vasco da Gama. Tá de brincadeira, mano. Na moral, cara, vou te falar não, porra, virar piada até na base é sacanagem, mano. Fica difícil, parceiro. Só que tu bota uma pergunta aqui e nunca vem. Nunca vem, cara, o que a gente pergunta, né? Eu perguntei se o Vasco já. Aí tem que ver aqui quais os times que já ganharam a Copinha. Vamos ver então se o Vasco está no meio. Vamos lá, quais times ganharam a Copinha? Corinthians, Cruzeiro, Figueirense, Flamengo, Fluminense, Guarani, Internacional, Santo André. Mas quem? Vamos ver mais quem, galera. Eu não lembro se teve um ano que o Vasco ganhou, cara. Hum. Eu sei que ó, o Corinthians ampliou sua vantagem como o maior vencedor da Copinha. Com o título conquistado nesta quinta-feira contra o Cruzeiro, o Timão chegou a 11 taças da competição sub-20. Tudo bem, né, cara, que é a Copinha, né, meu irmão? Mas, porra, caraca, a base tem que ser forte, né, filho? Ah, tá aqui, ó. O Vasco ganhou um. Eu lembro que o Vasco levantou uma taça uma vez aí da Copinha, cara. O Vasco ganhou uma Copinha. Porra, tá aqui. O Corinthians tem 11 copinhas, Internacional tem 5, Fluminense tem 5, São Paulo tem 4, Flamengo tem 4, Santos tem 3, Atlético Mineiro 3, Palmeiras 2, Ponte Preta 2, Nacional de São Paulo 2, Portuguesa 2, Juventus 2, Juventus 1, Cruzeiro 1, Guarani 1, Vasco 1, América de São Paulo 1, América Mineiro 1, Luzano Paulista 1, Roma Barueri 1, Marília São Paulo 1, Santo André 1, Figueirense 1. Pô, Botafogo não ganhou nenhuma. Caraca, Corinthians tirou onda. 11 títulos. Mas é, né, cara? Copinha, né? Quem tira onda hoje em São Paulo é o Palmeiras, né, filho? O Palmeiras hoje está destruindo. Então, quem tira onda hoje é o Palmeiras. Que a gente quer ganhar também aqui, né? No Rio, né? Mas vamos lá, né, galera? Vamos esquecer esse episódio frustrante do Vasco da Gama na Copinha e vamos falar do profissional que começou a treinar no CT Moacir Barbosa, né? Tá caindo para dentro. Aí já começou os treinos, a galera já se reapresentou. Felipe Coutinho e o Ryan foram os últimos dois jogadores a se reapresentar. Então, o Vasco agora está completo para começar aí a peneira. Parece que o Fernando Diniz vai usar o Campeonato Carioca para poder fazer uma peneira, mas é muito pouco tempo, né, cara, para essa peneira. Se pudesse, né, deixar o Campeonato Carioca todo para poder fazer esse laboratório, seria muito bom, mas infelizmente não dá. Na terceira fase, se eu não me engano, o Vasco, né, assim como outros os times, são obrigados a entrar com o elenco principal, não podendo entrar com a garotada. Então, o pouco tempo que tem, o Fernando Diniz vai usar para poder observar quem está com capacidade ou não de estar entrando, né,
no elenco principal do Vasco, né? Então a galera vai ter que cair para dentro. Essa galera da copinha aí esquece, filho. Porra, brincadeira não. Tem uns jogadores aí que só Jesus na causa. Mas, né, alguns jogadores que estão chegando aí, que eram do profissional e foram emprestados porque não estavam rendendo, como o JP, né, tá voltando de empréstimo, Lincoln voltando de empréstimo, Luiz, se eu não me engano, é o Luiz Eduardo, Lucas Eduardo, voltando de empréstimo, tem o Juan Esforza, também voltando de empréstimo, Maxime Domingues voltando de empréstimo. Essa turma toda aí, cara, vai jogar o Carioca, né? E aí o Fernando Diniz vai ficar de olho para poder saber quem está, né, capacitado ou não para poder integrar o elenco do Vasco da Gama. Então vai ter que comer bola, hein? Essa galera vai ter que comer bola para poder, né, o Fernando Diniz começar a olhar para eles de um outro jeito. Agora, vamos falar do elenco principal, cara, do Vasco da Gama, né? Então, nós sabemos que o elenco principal do Vasco da Gama hoje é liderado hoje por Léo Jardim no gol, né, PH, Puma Rodrigues, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes, Verrete, Cauã Barros, Thiago Mendes, Lucas Freitas, né? E, e aí, por enquanto, esse é o elenco principal do Vasco da Gama. Aí está chegando aí para poder, né, entrar nesse elenco principal aí para começar a, a brigar por espaço. Temos aí o João Rojas, né, que já é o primeiro contratado aí, é o primeiro ativo aí do Vasco da Gama aí, foi o primeiro a ser contratado, né, o primeiro reforço. E temos aí o Alan Saldívia, que ainda, né, falaram que fechou com o Vasco da Gama, mas ainda não tem nada de concreto ainda. Já saiu notícia lá na Argentina, né, do Colo-Colo lá, se é Argentina, lá, Colo-Colo, que o Alan Saldívia já não pertence mais ao Colo-Colo e fechou com o Vasco da Gama. Mas o Vasco da Gama, né, tá calado, tá tímido, não fala nada, não diz nada, então é meio complicado da gente também estar falando, tá noticiando algo que nem o próprio Vasco está falando. Mas as notícias é que o Alan Saldívia fechou com o Vasco da Gama. Então temos aí o zagueiro Alan Saldívia para poder estar brigando por uma vaga aí. Então ele vai brigar contra Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Freitas e o Alan Saldívia. Esses quatro vão se pegar por duas vagas aí na zaga do Vasco da Gama. Nas laterais, nós temos aí o Paulo Henrique, que é titular absoluto, e temos o Lucas Piton também, que é titular absoluto, que já está treinando com bola, já está sendo de lesão. Paulo Henrique foi eleito o primeiro lateral direito no Brasil e o Lucas Piton foi o terceiro melhor lateral no Brasil, no Brasileirão. Né? Então nós temos aí dois laterais bons. Paulo Henrique, né, eleito primeiro lateral, o melhor lateral, né, do Brasileirão, e o Lucas Piton, o terceiro melhor lateral. Então estamos bem servidos de laterais, né? Com muitas assistências, muitos cruzamentos. Então, e temos aí também o Puma Rodrigues, que é um lateral direito que também, né, pode ser usado como lateral esquerdo e que fez uma boa atuação como lateral esquerdo, é da seleção do Uruguai. Então, é um lateral, né, de respeito também. Temos aí na volância aí Cauã Barros, que cresceu muito depois que voltou de empréstimo. Thiago Mendes também, que cresceu muito no finalzinho aí da temporada de 2025, né, fechando ali o meio de campo. E, né, no meio de criação temos o Felipe Coutinho, que quando está no seu dia, né, inspirado, filho, destrói o jogo. E nas pontas, né, ponta direita e ponta esquerda, temos Nuno Moreira e o Andrés Gomes, que fazem esse papel. E como centroavante temos o Ryan. Mas, particularmente, eu gosto do Ryan como ponta direita e o Andrés Gomes como ponta esquerda. E aí, cara, fica aquela situação, né? O Verrete, filho. O Verrete, ele precisa muito de bola alçada para ele poder, né? Eu acho que o Verrete ele tinha que treinar mais assim, né? Com bola nos pés, filho, no chão direitinho, porque pô, ele parece uma garça desengonçada quando a bola bate no pé dele, filho. Ele não sabe o que faz, filho. Ele fica todo enrolado, todo esquisito, né? Todo, pô, o cara todo grandão, todo enrolado.
Então, acho que ele fica um pouco esquisito com a bola no pé. Tirando isso, cara, o Verratti foi o artilheiro, né, cara? Mas, assim, chegou, conseguiu aí alguns cruzamentos na cabeça dele, foi fazendo esse gol, foi fazendo gol, foi fazendo gol. E aí aquela forma do Vasco jogar, linha de fundo, cruzar, linha de fundo, cruzar, a galera começou a marcar, né? E aí parou. Aí tu marca os caras que cruza, a bola não chega no Verratti. E fora que tu bota também os marcadores altos, né? O zagueiro alto em cima do Verratti também, para poder marcar esse cabeceio dele. E aí acabou que o Verratti começou a ficar impossibilitado de fazer gols de cabeça. E aí, como ele não tem outros recursos com os pés, o Verratti, né, acabou perdendo aí a sua titularidade para o Ryan, que entrou como centroavante, e aí Nuno Moreira de um lado, Andrés Gomes do outro, servindo aí o Ryan, junto com o Felipe Coutinho, que é o meia de criação também, que é o cara que segura a bola, né, que faz girar, é o famoso pentágono, né, o cara que pensa, é o cara que está ali para fazer a distribuição direitinho, para que as coisas possam acontecer conforme tem que acontecer dentro do Vasco da Gama. Mas quando o Felipe Coutinho está inspirado, filho, esquece. Agora, tem momento que o Felipe Coutinho não rende. E aí, contrataram o Matheus França para que ele pudesse, né, dar o seguimento no segundo tempo, ou quando substituísse o Felipe Coutinho, mas nada. O moleque também não conseguiu fazer nada ali pelo Vasco da Gama e tudo indica que será devolvido. Veio de empréstimo e parece que o Vasco não vai fazer, né, não vai exercer a sua opção de compra pelo Matheus França. Agora, é certo isso que eu estou falando? Não sei, galera. Tudo indica que não, porque, né, ultimamente ninguém tem falado nada a respeito do Matheus França, se ele fica ou se ele vai embora. Mas, pela temporada ruim que ele fez, tudo indica que o Vasco não irá exercer a opção de compra, como exerceu do Carlos Cuestas e exerceu também do Andrés Gomes. Carlos Cuestas, se eu não me engano, saiu aí por 9 milhões de reais aí, mais um empréstimo até o final de temporada. Então, o Vasco não comprou o Carlos Cuestas. O Carlos Cuestas se encontra ainda emprestado, então vai até o final de 2026, até dezembro de 2026 com o Vasco da Gama. Já o Andrés Gomes, cara, se eu não me engano, o Vasco exerceu a opção de comprar o jogador. Um jogador novo, né, que tem muito a oferecer ao Vasco da Gama futuramente, né? É um jogador de seleção da Colômbia, assim como o Carlos Cuesta, mas o Carlos Cuesta já tem uma idadezinha e por isso eu acho que o Vasco não quer comprar o Carlos Cuesta. Agora, o Alan Saldívia, a gente não sabe como é que ficou a situação, né? O Colo-Colo queria vender, aí depois pediu também um valor acima daquilo que o Vasco podia pagar, depois pediu, né, um valor e queria receber ou à vista ou em duas vezes, e aí ficou esse imbróglio, e até agora a gente não se sabe o que se deu. Só saiu a notícia que o Alan Saldívia fechou com o Vasco da Gama, mas ninguém fala mais nada a respeito da situação, como se deu, né, como está se dando essa contratação entre o Vasco e o Colo-Colo. Então, galera, ainda é uma dúvida, tem uma interrogação aí nessa negociação entre o Vasco da Gama e o Colo-Colo. Agora, tem uma situação boa também, que é a respeito do Ryan. O que acontece, cara? Parece que o Vasco da Gama quer ficar com o Ryan até o final de 2026, ou seja, a temporada toda com o Ryan. Então, isso é uma boa notícia porque o Ryan realmente é um jogador que faz a diferença, é um jogador que desequilibra. Quando ele está também naquele momento bom dele, filho, esquece, o moleque cai para dentro e aí o negócio fica estreito. Agora, vamos ver como é que vai se sair, né? O João Rojas, que está chegando, né? Não está chegando com status de craque, né? Está chegando de boa, está chegando para poder brigar por vaga. Agora, lembrando aí, esse jogador, esse camisa 8 aí que falaram que ia parar aí o Pará Aeroporto, né? Não sabe se é atacante, se é meio campo, ninguém sabe nada a respeito. E até agora ninguém falou mais nada a respeito desse jogador, né? Todo mundo achando que eu particularmente achei que fosse o Douglas Luiz que, né, estivesse fechando com o Vasco da Gama, mas parece que não é. E caiu no esquecimento aí, né, cara? O jogador que iria parar o aeroporto.
Agora, notícias boas também a respeito da SAF do Vasco, né? Tudo indica aí que o Marcos Faria Lamac está querendo fechar com o Vasco da Gama, né? Tá querendo não, né? Já fechou com o Vasco da Gama, tá aí fazendo aí agora um aporte para que a gente possa dar continuidade às contratações que o Vasco precisa estar fazendo, as contratações essas pontuais. Então, vamos ver se as coisas vão acontecer como devem acontecer, né, cara? Botar o Vasco de volta no trilho. Então, temos aí o Marcos Lamac, que pode estar fazendo a diferença aí no Vasco da Gama. Se vier realmente, é um diferencial. O Vasco da Gama passa a ser um time financeiramente estável, né? E aí vamos ter que depender, né, das contratações dele, principalmente na parte executiva do Vasco da Gama, para poder estar fazendo aí, né, essas contratações pontuais. Tudo indica que o Marcos Lamac, né, como ele não entende de futebol, ele não é da bola, ele é das finanças, ele irá contratar um diretor executivo, né, assim dizendo, um executivo de futebol que possa vir e ser o braço direito dele dentro do Vasco da Gama e possa estar aí ajudando essas contratações. Eu acredito que o Ademar Lopes, Felipe, Pedrinho e esses caras irão dar continuidade dentro do Vasco da Gama, ajudando, né, o Marcos, né, Lamac, para poder estar botando aí o Vasco de volta aos trilhos, né? Como eu falei, cara, o elenco do Vasco não é de todo ruim. Se a gente parar para analisar pessoa por pessoa, a gente vai ver que o elenco do Vasco não é ruim. Por exemplo, o Léo Jardim é o quinto melhor goleiro do Brasil. Temos o Paulo Henrique, que é o primeiro lateral direito, né? É o número um, é o melhor lateral direito, né? Foi eleito o melhor lateral direito em 2025. Puma Rodrigues é o lateral da seleção uruguaia, né? Carlos Cuesta é zagueiro da seleção da Colômbia. Temos aí o Lucas Piton, o terceiro melhor lateral esquerdo do Brasileirão de 2025. Felipe Coutinho, o mágico, o monstro, né? Quando quer jogar, quando tá bem, filho, destrói. Nuno Moreira, meu irmão, chegou e vestiu a camisa, é o craque do time. Andrés Gomes, filho, um moleque também, né? Um ponto ofensivo da seleção colombiana e chegou no finalzinho também, conseguiu destruir. Temos aí o Verratti, cara, que é um dos artilheiros aí do Brasileirão de 2025 também, né? Cauã Barros, que é um pitbull solto ali no meio de campo, ali, um moleque que cresceu muito. Thiago Mendes, né? Com uma capacidade gigante também. Temos aí o Robert Renan, um zagueiro que está em ascensão, está crescendo muito. O Lucas Freitas, que também não é um zagueiro ruim. Então, o time do Vasco não é um time ruim, né? Mas eu acho que está precisando, né, fazer a diferença. Alguma coisa tem que encaixar ali nesse time para que a gente possa começar a ver algo diferente acontecer, algo bom dentro do Vasco da Gama. Então, cara, o que nós temos é isso aí. É a SAF do Vasco que chegou, né? Temos aí a SAF do Vasco, temos a reforma de São Januário, que não sabemos se vai acontecer esse ano ainda, porque, né, está calada essa situação. Temos a reforma do CT, do Vasco da Gama, ali, o CT Moacir Barbosa, né, que está sendo reestruturado, tá, né, estão querendo fazer um CT de primeiro mundo ali, com tecnologia já avançada, para que a gente possa recuperar jogadores o mais rápido possível. Então, temos aí essa situação do CT. Temos aí o Menor Wright aí, né, que é a fachada de São Januário. Não sabemos se o pai dele, né, vai querer comprar, que é a Crefisa, para poder botar o nome ali, ou ele mesmo comprar também, né, para poder botar o nome ali também da empresa dele. Se eu não me engano, a empresa dele é a Star Blue Financeira. Então, mas eu acho que, né, a Crefisa tá mais para o pai dele do que para ele botar lá o Mennonite lá. Então, cara, coisas boas estão chegando para o Vasco da Gama. E vamos expulsar essas fases ruins aí, né? Vamos aguardar. Então, financeiramente, se esse cara entrar, estabiliza as finanças do Vasco da Gama. Então, é só começar a trazer atletas de ponta, né? Atletas de prateleira A, para a gente começar a brigar realmente por títulos. Estamos hoje na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Brasileirão. E vamos agora jogar aí o Carioca aí, né? Mas vai ser feito no laboratório. Só vai entrar na terceira fase com o
os titulares. Então, o time do Vasco hoje, cara, tem tudo para poder, né, crescer, né, nos campeonatos, tanto na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Brasileirão. Lembrando que precisamos de 2 times, cara. Não tem como jogar o Brasileirão com um time só. Sem banco de reserva, esquece. Sem banco de reserva é pedir para sofrer. Aí você consegue atrapalhar a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Se você não tem banco de reserva para jogar o Brasileirão, você acaba tendo que usar o teu time principal, né, no Brasileirão, usar seu time principal na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E às vezes você precisa refrigerar o time, você precisa descansar um ou outro jogadores para poder estar jogando essas 3 competições. Aí acaba que se você só usa, né, praticamente, né, para todos os jogos os mesmos jogadores, você acaba esgotando os jogadores fisicamente e aí acaba que eles não rendem nem no Brasileirão, nem na Sul-Americana e nem na Copa do Brasil. Então precisamos de 2 times e 2 times qualificados, né? Não é simplesmente temos 2 times, não. 2 times qualificados, com atletas brigando por posição, com atletas fazendo diferença. E quando eles entram no lugar do outro, eles não entram simplesmente para poder fazer figuração, eles entram para ser protagonista. Eles entram para fazer a diferença, para refrigerar o time, para poder dar correria, para poder dar velocidade. Então, tudo isso se é pensado nas contratações. Você não contrata um jogador, né? Vamos supor 2 jogadores, um titular e um reserva. Você contrata 2 titulares, porque quando um entra, né, ele entra para fazer a diferença. O outro sai porque, né, tem que se resguardar, descansar. Muitas das vezes está cansado, por isso não está rendendo. Aí o outro entra no lugar para poder elevar, né, o time. Então é isso aí, galera. Não vou me delongar muito, né? Essa livezinha aí que eu levantei hoje, rápida e rasteira aí para poder estar falando do Vasco da Gama, fazer esse apanhadão de tudo aí que ultimamente tem acontecido na semana aí do Vasco da Gama, essas contratações aí. Então a gente não sabe se o Alan Saldívar ainda é do Vasco, né? O Fernando Diniz continua insistindo com o Breno. Não sei porque, não sei o que o Fernando Diniz viu desse jogador aí, cara, mas ele está insistindo com esse jogador aí, Breno. Se vier, tomara que faça diferença, porque, cara, o Fernando Diniz está insistindo muito nele. E aí, cara, é aquela situação, né? Eu acredito o seguinte: se o Fernando Diniz está insistindo, é porque o jogador tem um diferencial. O jogador deve ter alguma coisa aí, alguma carta na manga para poder oferecer ao Vasco da Gama. Deve ter um futebol muito bom. Senão, o Fernando Diniz não estaria, né, aí tentando, insistindo com esse jogador. Mas é isso aí, galera, que tem para hoje, né? Um live aí, né? Temporada de 2026. Tamo junto, vamos para cima, vamos acreditar que eu acho que coisas boas tá vindo, tá chegando e a gente vai ter ainda muito o que comemorar. Mas antes de desligar, cara, fechar essa live aqui, quero lembrar, pedir vocês que vocês possam estar acessando aí as